Tudo começa com um rapaz se despedindo de seu personagem favorito já que o servidor será fechado em breve, então resolve deixar o jogo logado até o fim enquanto vai dormir. Porém, diferente do que imaginava, quando o jogo se encerra ele aparece em uma floresta confuso sem entender o que está acontecendo, então se dirige ao lago onde percebe ter se tornado o Lorde Demônio de seu jogo. Notando que até mesmo sua voz mudou, o que lhe faz entrar em pânico vendo que virou um velhote, mas decide colocar sua cabeça em ordem tentando entender aquela situação vendo que parece real demais para ser um sonho. E reflete que deve ter sido levado para outro mundo assim como nas light novels que lia, o que lhe deixa muito triste desejando poder ao menos limpar seu HD. Nisso uma garota aparece o pedindo para fugir, em seguida surge uma grande criatura que ele questiona se por acaso seria algum animal de estimação dela, mas ela explica se tratar de um demônio, por isso devem correr. Então o demônio começa a bravejar as atrocidades que fará com aqueles humanos, no entanto Hakuto se pega encarando o monstro sem entender o porquê de estar fazendo isso. Ao ver aquilo o demônio entende como um desafio e ataca, mas isso apenas ativou a habilidade de contra-ataque automático de Hakuto que lança diversas lâminas na criatura destruindo. E segue usando várias habilidades que não funcionam já que seu oponente já foi destruído, fazendo perceber que tudo funciona exatamente como em seu jogo. Nisso vai até a garota que está apavorada pedindo para que ele não a coma pois não é nada saborosa, mas ele a pede para não chamá-lo de Lorde Demônio. Vendo o espanto dela ele se recompõe pedindo para que a garota não o tema, afinal não possui nada a ver com o Lorde Demônio e deseja apenas fazer algumas perguntas, por isso a pede para ficar de pé, o que ela atende mesmo com sua perna machucada. E diz se chamar Aku, que deixa Hakuto em choque já vendo a dupla terrível que formou de um Lorde Demônio e alguém chamado Aku, que significa mal. Nisso questiona se ela por acaso conhece o Japão ou Nova York, ficando decepcionado ao ouvir a garota negar, mas já esperava por isso, e antes de prosseguir a manda se limpar tomando um banho. A garota porém fica receosa de usar o lago, mas ele a manda ir de uma vez e enquanto andam ele se lembra que possui status, decidindo dar uma olhada ficando surpreso ao conseguir. Então decide checar seus privilégios de administrador, porém está tudo bloqueado no momento. Mas isso não importa no momento, pois decide apenas usar os pontos de habilidade ganhos ao derrotar a criatura para criar itens de baixo nível para a garota tomar um banho. Mas fica em choque ao vê-la no lago, já que esse tempo todo havia pensado ser um garoto. Enquanto isso ela fica muito feliz ao ver um sabão, já que isso é um item da nobreza, o que lhe deixa receosa em usar, mas Hakuto a manda não se preocupar com isso. Enquanto ela se banha, Hakuto pensa se há algum meio de sair daquele jogo, se recordando que seu personagem é um chefão final invencível, por isso não deve ter grandes dificuldades naquele mundo. Mas com seus privilégios de administrador bloqueados não pode fazer muita coisa, o que o leva a se questionar se caso tudo seja liberado ele poderá voltar ao seu mundo. Então Aku aparece agradecendo pelo banho, enquanto Hakuto questiona se aquele tipo de monstro costuma surgir com frequência naquele lugar, o que a garota nega, já que se eles surgissem o tempo todo o país seria destruído por ser uma criatura muito poderosa. Saber disso deixa Hakuto em choque e decepcionado, já que esperava farmar mais daquelas criaturas para ganhar mais pontos de habilidade. Por isso questiona onde fica a toca deles, o que a garota revela ter ouvido que o demônio Grioli está selado no Santuário dos Desejos. Nisso Hakuto a pede para que ela o guie até lá e ao ver sua perna machucada decide carregá-la nas costas. Porém a garota se nega a subir, achando que ele não vai querer encostar em alguém tão imundo quanto ela, revelando que sempre foi considerada um incômodo em sua vila, por isso sempre teve que carregar o lixo e dejetos. Desde então todos a chamam de fedorenta e inútil, por isso a expulsaram da vila para servir de sacrifício ao Grioli. Mas Hakuto a pega não ligando para o aviso da garota, contando que ele não ficará impuro por tocá-la, afinal quando o corpo é lavado todas as impurezas saem, e além do mais um Lorde Demônio como ele não ficaria sujo por tocar nela. Por isso apenas quer que ela lhe mostre o caminho. Ao ouvir isso a garota chora de felicidade, lhe agradecendo, pois essa é a primeira vez que fica tão próxima de alguém, o que deixa Hakuto desconfortável, questionando se ela não estaria próxima demais, o que a garota nega. Após isso Hakuto questiona o que seria o Santuário dos Desejos, então Aku explica ser um local sagrado cuja lenda conta ser capaz de realizar os desejos de quem o visita, e foi lá onde Querubim selou o Grioli. Nisso eles chegam ao lugar onde sente um odor maligno vindo de lá que lhe faz mandar a garota esperar do lado de fora. Ao entrar é recebido por uma estátua que lhe dá as boas-vindas, agradecendo por ele ter atendido o chamado, que leva Hakuto a questionar se por acaso foi ele quem o invocou. Porém a estátua nega sendo os responsáveis aqueles caídos do chão. Nisso ele entende que o desejo iria apenas trazer o Lorde Demônio, mas como estava logado ele acabou vindo junto. Então a estátua segue explicando sobre Grioli, que acabou quebrando seu selo e todos ali lutaram contra ele e pereceram, e agora com sua energia vital no fim logo desaparecerá também. Ao ouvir isso Hakuto pede para que a estátua lhe mande logo de volta ao seu mundo, no entanto como isso vai contra um desejo já feito a estátua não pode fazer isso. Mas já que ele é seu último visitante decide lhe dar um presente
presente em forma de anel que Hakuto tenta tirar insultando aquela divindade maligna. Ao ouvir aquilo, a estátua compreende, explicando já ter sido belo um dia mais devido a tantos desejos egoístas e perversos que realizou pros humanos, acabou ficando daquele jeito e deseja do fundo de seu coração que o desejo do homem se realize um dia. Nisso ele acorda nas termais vendo que acabou adormecendo enquanto reflete que muita coisa aconteceu, pois desde aquele dia acabou conhecendo 3 santas donzelas que sempre lhe incomodam. Encontrou um grupo de aventureiros que não sabe como descrever. Ficou amigo de garotas que se apegaram a ele e invocou assistentes de confiança para lhe ajudarem a resolver os problemas. Apesar disso, não está sequer perto de voltar para casa e se questiona se por acaso aquilo em seu anel é um medidor que vai lhe realizar um desejo quando estiver cheio. O que lhe faz chegar à conclusão de que talvez seja mais rápido tentar chegar em casa enchendo o anel do que tentando desbloquear seus privilégios de administrador, mas não faz a menor ideia de como enchê-lo. Nisso sua amiga chega xingando por ele estar no banho feminino, mas ele explica ser o dia do banho masculino daquele lado e a convida para se juntar a ele estando cheio de petiscos e bebidas, o que a faz gritar com ele. Nisso voltamos alguns anos no passado com nosso protagonista chegando na casa de seu amigo enquanto reclama de todo aquele lixo, mas o rapaz só se importa com sua cadeira e o PC, mas Hakuto o acha um idiota por morar num lugar sujo daqueles. Após limpar tudo, o rapaz acha sua casa muito mais espaçosa agora e manda Hakuto não reclamar, afinal ele está podendo morar lá de graça. Nisso Hakuto revela que ia usar o dinheiro economizado para comprar bebidas pro rapaz, mas agora irá beber tudo sozinho, deixando o rapaz triste que o chama de Lorde Demônio, mas Hakuto volta atrás e decide dividir com ele. Após beberem um pouco, o rapaz conta achar muito maneiro o jogo de Hakuto, enquanto Hakuto explica apenas ter tentado criar um mundo que sempre sonhou, em troca teve que gastar toda a sua herança. Mas pelo menos agora existe uma empresa chamada 42OMG querendo comprar seu jogo e logo irá se encontrar com o presidente Mikichi para falar sobre o assunto. Mas não sabe se irá vender seu jogo, afinal o construiu como um hobby, o que faz seu amigo lhe zoar, pois caso não venda terá gasto toda a sua herança por nada. Nisso Hakuto muda de assunto notando que uma certa pessoa nem entrou em seu jogo, supondo que ela ainda guarda rancor dele por terem encerrado o serviço do game Cidade Extremo Oriente no qual trabalhavam. Mas para Hakuto aquele jogo já estava muito ultrapassado, mas mesmo assim ela amava aquele jogo como se fosse sua casa. Porém tem certeza que ela iria se viciar no Infinity Game caso o jogasse. No dia seguinte vai ao escritório se encontrar com Mikichi totalmente sem o desejo de vender seu jogo e enquanto anda se sente tonto, então aparece em pé questionando se teria sido o efeito da bebida. Então chega no escritório onde o homem se apresenta como Mikimoto, sendo Mikichi seu apelido. Após isso chega na casa de seu amigo bagunceiro tendo que arrumar tudo novamente e revela ter recebido uma proposta da empresa que pretende levar seu jogo para uma escala global, o que deixa seu amigo muito feliz pedindo um dinheiro, mas Hakuto manda ir trabalhar, o que o rapaz nega por não querer ser um perdedor na vida real. Nisso alguns anos se passam e Hakuto explica ter recusado a oferta da 42OMG pois sempre quis criar seu próprio jogo e não aceitaria receber ordens de ninguém. De repente chegou a era das redes sociais, o que fez a popularidade de seu jogo cair. Desse modo, para conseguir se sustentar, acabou entrando para uma empresa de jogos aleatória onde cria jogos pequenos. Então seu amigo liga pedindo dicas sobre o joguinho que está jogando, já que foi Hakuto quem o programou, mas Hakuto conta já ter sido tirado daquele jogo, como sempre acontece quando termina um trabalho. Nisso seu amigo questiona se o Infinity Game não terá mais atualização e Hakuto revela que o game já está acabado, pois nos dias atuais as pessoas abandonaram os jogos intensos em troca de dopamina rápida e fácil. Mas seu amigo acha que não combina nada com o rapaz fazer trabalhos que não interessam. No entanto, para Hakuto trabalho é trabalho. Já do lado de fora se encontra com um rapaz que se identifica como Aoki, gerente e diretor da 42OMG, e diz estar ali para tentar levar o seu jogo para a empresa deles para que possam construir seu mundo juntos. Porém Hakuto recusa, não estando disposto a deixar ninguém colocar uma coleira nele e no seu jogo em troca de dinheiro. Então uma grande explosão ocorre no escritório e dele sai uma fera de olhos vermelhos, enquanto o diretor manda Hakuto correr, enquanto ele reflete que devia ter percebido naquele momento que alguém estava fazendo com que seu destino fosse manter o Infinity Game na 42OMG. Nisso chega em casa onde seu amigo lhe conta ter feito um jogo que deixa nosso prota muito surpreso, já que não imaginava que seu amigo sabia programar, o que faz o rapaz ficar irritado, lembrando que já trabalhou com ele e aquela garota em um projeto antigo. No entanto, Akira só lembra dele dando pitacos, mas mesmo assim decide dar uma olhada em seu jogo, questionando para que são aqueles peixes. E seu amigo explica ser um simulador de aquário onde você só tem que alimentar os peixes, porém Akira fica um pouco assustado com a forma realista que o humano foi devorado e questiona seu amigo sobre como o jogo acaba. Mas seu amigo diz que o jogo não tem fim, sendo assim os peixes são alimentados para sempre apenas como forma de passar o tempo.
tempo fazendo Akira achar um grande idiota. Já no jogo, Hakuto acorda ao som de um grito e sua amiga lhe explica ser a voz de Luna, que apenas estava tentando aparar um pouco sua franja, mas acabou criando um desastre. Nisso ele surge mandando falar baixo, já que está cedo demais para tanta gritaria e além do mais ninguém liga para uma franja boba, mas Luna desligar muito e manda o velhinho não ficar espiando o quarto de uma dama. Nisso Hakuto decide lhe ensinar a não chamá-lo de velho, deixando a garota com o bumbum fervendo. Já nas termais ele se sente feliz tomando uma bebida quente e um banho que fazem lhe sentir como se não precisasse de mais nada enquanto tiver aquilo. Mas acaba refletindo sobre aquele mundo e aquele personagem que, por ser um boss final juntamente com seus privilégios de administrador, pode fazer quase qualquer coisa no jogo. Sendo assim, se ele aprendesse magia seria como a cereja do bolo. Então explica que o Reino da Luz onde ele está possui um ar europeu medieval e usam o mesmo sistema métrico de seu mundo, porém a água é muito escassa. Além disso, ainda falam o mesmo idioma e os dias e meses são iguais aos de seu mundo. Uma conveniência como a de um RPG mal feito que alguém deve ter preparado de propósito, que deixa a pergunta no ar sobre quem poderia ter feito aquilo. Se recordando de que a estátua no santuário costumava ser um anjo chamado Ofa, mas agora ele não existe mais. Ao pensar nisso, entende que aquele mundo é realmente muito estranho, principalmente pelos nomes das coisas como a Madame Ebifre Butterfly e sua irmã gêmea Kakifre Butterfly. O bandido Vengual, que basicamente anuncia que vai ser vencido, ou a Killer Queen e Mount Fuji, que parecem lutadores de sumo nomeados por um estrangeiro. Tudo isso só o faz se questionar o tipo de processo evolutivo que deve ter ocorrido nessa civilização. Mas não pode reclamar muito, já que leva a vida usando o sistema do Infinity Game, no qual cria itens de baixo nível usando seus pontos de habilidade. Mas devido à sua raridade excepcional consegue vendê-los por preços exorbitantes, mesmo que eles só forneçam algo como um de ataque. Além disso, também aproveitou a construção de base para erguer um hospital e um resort de águas termais, se tornando agora um grande administrador. E passou um tempo brincando com o recurso de mudança de personagem que havia implementado. Desse modo criou um personagem delinquente dos anos 80 chamado Kirizami Zero, que pode lhe ser útil em algumas situações. Também decidiu chamar seus assistentes para cuidar das tarefas para as quais não ia ter tempo. Para o hospital deixou por conta da pródiga médica cientista Kirino Yu, que é capaz de curar qualquer doença e ferimento, tendo conseguido deixar a perna de sua amiga nova em folha. Já seu outro assistente se chama Tahari Sami e foi configurado como amado pelas armas e muito amoroso com sua irmãzinha. E como em sua história ele escreveu que o resgatou junto com sua irmã quando eram mais novos, acabou que esse personagem é muito leal a ele. Mas como seus personagens possuem a mente muito afiada, sente medo que eles acabem suspeitando que ele não é o Lorde Demônio e sim o Ono Akira, o criador do jogo, por isso deve ter cuidado com eles, já que não sabe como ou quando poderá voltar pro seu mundo, por isso precisa fazer um plano sólido para sobreviver nesse mundo. Já na casa da Santa Donzela, sua irmã acaba de chegar e quando Killer Queen pergunta onde ela estava, fica em choque ao ver uma auréola sobre sua irmã, questionando onde ela teria conseguido aquilo. Nisso Angel White explica ter ganhado de alguém especial, se recordando de Hakuto lhe dando de presente por não manchar o nome da Santa Donzela. E lhe pede para que se dedique para não envergonhar aquela auréola, enquanto explica não ser inimigo dela, e logo em seguida some, deixando a garota pasma sem entender o motivo pelo qual um Lorde Demônio estaria com uma auréola. O que lhe deixa corada, tendo pensamentos indecentes, e notando isso sua irmã supõe que ela tenha estado com um homem e deseja saber quem é, mas Angel White não acha que lhe deve satisfações. Nisso sua irmã fica imaginando que ele deva ter uma espada sagrada ou algo assim, já que conseguiu fazer uma garota tão certinha se apaixonar, ou talvez ele tenha até mesmo um dragão. Mas Angel acha que isso é algo que sua irmã gosta, não ela. O que deixa a garota irritada, querendo saber se por acaso ela teria algum problema com Zero, pois já falou diversas vezes sobre o quanto o rapaz é incrível. Nisso acaba se recordando de quando estava com problemas e ele surgiu brigando com os bandidos ao vê-los maltratar mulheres e crianças. Algo que ele jamais vai perdoar, então parte pra cima mandando seus oponentes pelos ares com golpes cada vez mais fortes, deixando Killer Queen impressionada. Em seguida finaliza o combate usando sua habilidade mais forte, que invoca um poderoso dragão, finalizando assim seus inimigos. Então vai até a garota perguntando por que de uma frágil dama estar enfrentando inimigos armados, o que deixa o coração dela quentinho vendo que ele está preocupado com ela. Então antes que parta ela deseja saber seu nome, que ele revela ser Kirizami Zero, deixando a garota morrendo de felicidade percebendo que encontrou o homem de sua vida. Mas sua irmã continua dizendo não ter o mesmo gosto dela para homens, apesar de não reprovar sua preferência. No entanto, isso não faz diferença porque Killer ainda quer conhecer quem deu a auréola e só dará sua aprovação se ele sobreviver às suas surras, mas sua irmã acha isso errado e não é algo que uma santa deva fazer, mas Killer não liga para isso. Já no hospital todos estão felizes com os tratamentos da doutora Kirino, que fez com que suas dores e feridas desaparecessem, além de ser muito bela. Então Hakuto
Hakuto aparece fazendo uma visita desejando saber como andam as coisas. Nisso Kirino explica estar indo tão bem que já corre o boato de que ela é capaz de curar qualquer doença, o que deixa o Lorde Demônio muito feliz em saber disso, pois quer aquela vila forte e saudável. Saber que seu chefe gostou do resultado alegra Kirino, que lhe faz um convite para jantar com ela, pois acabou de criar um novo tipo de levedura capaz de produzir uma nova bebida deliciosa. Ao ouvir aquilo, Hakuto acaba aceitando como uma recompensa pelo bom trabalho da garota. Então surgem alguns rapazes trazendo um amigo machucado que a doutora logo leva para dentro, feliz em poder usar suas habilidades para fatiar e costurar o corpo, enquanto do outro lado os rapazes confiam que seu amigo ficará bem, afinal a doutora é uma deusa. Mas Hakuto acha que eles nem chegariam perto dela se soubessem como ela é de verdade. Já na plantação, as semi-humanas pedem a Luna para que não pegue as hortaliças para não se sujar, mas ela diz estar tudo bem, afinal pode ficar limpa após se lavar, e já que o Lorde Demônio lhe dá acesso ilimitado à água e às termais, então isso não será um problema. E quanto estar muito feliz, pois desde que se tornou uma santa donzela foi encarregada da Vila Rabi, mas sempre foi uma terra infértil que não produzia muita coisa, mas agora se tornou um lugar cheio de vida, o que a coelha atribui ao Lorde Demônio. Porém Luna discorda, dizendo que é tudo graças a ela que fez o homem lhe obedecer e o colocou para trabalhar. Além disso, também tem muito a agradecer às garotas, pois só coelhinhas sabem cultivar cenouras da maneira correta. Já as coelhas também desejam lhe agradecer, pois se não fosse pela bondade da garota elas não poderiam estar vivendo ali, pois é estritamente proibido que semi-humanos vivam dentro do reino. E conta que há muito tempo o querubim os amava e lhes cuidava, e só por isso eles conseguem sobreviver. Além disso, ela foi a única pessoa que os tratou como iguais, sem preconceitos, por isso são muito gratas a ela. Mas a garota revela ser o contrário. Na verdade, ela recebeu aquela vila de semi-humanos como punição por ter sido amiga de uma semi-humana quando era criança. Pensar nisso a faz se recordar das duas correndo para comprar pão, aproveitando o dinheiro que a santa donzela lhes deu, e precisam chegar antes que todos os pães sejam vendidos, caso contrário não conseguirão se concentrar nas aulas de magia com a barriga vazia. Então passam por uma casa enorme onde Luna almeja poder comer lá todos os dias, mas sua amiga acha que isso é impossível, fazendo Luna brigar com ela por estar tão acostumada a perder que acaba desistindo mesmo antes de tentar. Nisso alguns burgueses aparecem mandando as ratinhas andarem do outro lado da calçada para que ele não tenha que olhar para suas caras feias, e acha que a atual santa donzela é um problema por ser caridosa demais com a escória, por isso eles ficam infestando as calçadas. Então Luna se impõe, avisando que no futuro será aceita na igreja como santa donzela e os fará se arrependerem de suas palavras. Nisso ela libera uma aura poderosa que faz os homens saírem correndo. Logo em seguida come ao lado de sua amiga, jurando que um dia se tornará uma santa donzela, e quando isso acontecer vai levá-la junto como criada, o que deixa a garota muito feliz. Tempos depois, um enviado da igreja vem buscá-la, informando que ela receberá treinamento para se tornar uma santa donzela, por isso devem partir imediatamente. Porém a garota diz ter uma serva que deseja levar junto. Ao ouvir isso, o homem percebe que ela está falando da outra garotinha e revela terem descoberto que ela era uma semi-humana disfarçada, por isso a eliminaram. Ela tenta argumentar, mas o homem segue dizendo que ser um semi-humano já é um pecado grave, por isso não há perdão, então lhe pede para que tenha mais cuidado com suas amizades, já que está tentando ser uma santa donzela. Nisso a garota observa a vila desejando transformá-la num lugar próspero e feliz, mas Hakuto acaba escutando, achando aquele pensamento muito admirável, e agradece a garota por ela assumir as rédeas do desenvolvimento da vila para ele. Mas a garota informa que essa terra é dela, portanto ele é quem deveria estar trabalhando, mas enquanto eles conversam Hakuto conta que o dinheiro já está escorrendo para seus cofres. Então vemos as fontes termais onde as mulheres nobres ficam embasbacadas com a pintura nas portas, então são recebidas por semi-humanas que lhes dão boas-vindas ao resort da Vila Ruby. Nisso são levadas para os banhos, onde todas ficam muito relaxadas, impressionadas com a qualidade dos produtos daquele local, o que as faz desejar não irem embora dali nunca mais. Esse sentimento a Madame Butterfly entende bem, pois sabe que elas não encontrarão aquele nível de luxo em nenhum lugar do mundo, ficando feliz vendo que agora acabou de fisgar suas iscas que pagaram bem caro para estar ali. Então se lembra do acordo que Hakuto fez, lhe oferecendo 50% dos lucros, assim como um precisa do outro pro projeto funcionar, ambos sairão ganhando e isso diminuirá a chance de traição. Ao pensar nisso, ela reflete que aquele homem é diferente de qualquer um que já conheceu, por isso acredita que um dia ele venha a se tornar o governante daquela terra. Nisso, enquanto observa o pessoal trabalhando, decide enviar uma mensagem para Tahara, lhe mandando pegar os itens que Madame Bifre lhe oferecer para vender com desconto ao comerciante Mandem na cidade de Yahoo, lhe fazendo pensar que estará ganhando muito dinheiro se mantiver um relacionamento com eles. Então Tahara deve usar esses lucros para investir na manutenção e expansão da Vila Rabi sem poupar gastos com as despesas e necessidades, incluindo os salários dos coelhos, pois deseja transformar
transformar aquele lugar numa cidade em que chova ouro. Ao saber daquilo, o homem pergunta se é só para construir uma reputação, como Hakuto já tinha expressado antes, mas ele conta desejar algo mais. Em seguida, a chamada se encerra e Hakuto reflete que seu amigo deve estar entendendo as coisas erroneamente outra vez. Em seguida, vemos Tahara refletindo sobre esse plano de transformar uma vila que já foi miserável em um lugar onde chova ouro, pois caso façam isso atrairão muitos olhares invejosos de nobres que irão questionar o porquê de seus senhores não fazerem o mesmo por eles. Com o dinheiro dos altos impostos que já pagam, algo que Tahara considera como uma invasão sem uso da força, onde as pessoas vêm e pedem para serem anexadas. Já à noite, Hakuto reflete que essa vila já está pronta para crescer sozinha e agora que deixou tudo programado, a única coisa que lhe incomoda é o fato de que não consegue combater magia, afinal isso não existia antes em seu jogo. Por isso deseja alguns itens que lhe protejam de magia só por precaução, então parte logo cedo no dia seguinte em uma investigação no reino vizinho, deixando o hospital sob os cuidados da médica, lhe pedindo para fazer o possível para aumentar a reputação da vila. Já quanto a seu amigo, lhe avisa que se algo ameaçar a vila ele tem total permissão para eliminar esse perigo. Então parte junto com a aventureira, que fica feliz de estar indo só eles dois, mas sua amiga Amanda não lhe ignorar ali também. Enquanto viajam, sua amiga informa que a cidade para onde vão se chama Hulk e é lá onde fica o labirinto prisão, o que faz Hakuto refletir que parece ser o tipo de lugar onde os iniciantes se reúnem, e aproveita para perguntar a Mika o motivo de Yukikaze estar dormindo em seu colo, mas a garota acaba surtando dizendo não ser mãe dela, por isso não tem que controlá-la, e além disso foi ele quem a chamou para lhe acompanhar nessa viagem. Nisso a carroça passa por cima de uma pedra que faz a saia de Mika se levantar com um tombo, e ao ver a cara do Lorde Demônio ele pergunta se ele viu algo, mas ele nega, mandando um papo de que só observa o céu e diz gostar muito de ver a cor do crepúsculo, deixando a garota irritada vendo que essa é justamente a cor de sua calcinha, e acaba acordando Yukikaze ao fazer isso, que começa a falar algo mais. Hakuto logo lhe dá um picolé para que ela calhe a boca. Nisso ela começa a lamber, desejando lamber mais seu objeto doce e saboroso. Após isso ele comenta sobre o nome do labirinto prisão, que parece algo muito agourento, e Yukikaze explica ser uma prisão que fica muito abaixo do grande labirinto, o que deixa Hakuto impressionado vendo que antes o lugar era uma prisão. E aproveitando o momento, Yukikaze questiona se ele prefere brincar de carcereiro ou prisioneiro, porém ele diz não gostar desse conceito de prender. Mas ao ouvir isso, Mikan protesta, visto que ele diz não gostar de prender, mas deixa elas presas naquele lugar. Nisso sua amiga revela suas intimidades, revelando que ela não gosta de ser presa assim, preferindo mais ser amarrada ou brincar com cera de velas, e Hakuto recomenda que ela não pegue muito pesado em seus fetiches, fazendo a garota surtar de raiva e vergonha. Logo em seguida chegam à cidade, que é mais próspera que o comum devido aos impostos que os aventureiros pagam por conseguirem muitas riquezas no labirinto. E mesmo explicando isso, Mikan diz não estar falando com Hakuto, apenas está falando sozinha. Mas mesmo assim Hakuto lhe agradece, pois gosta de pessoas que compensam os pontos fracos que faltam nele. No entanto, ela continua dizendo não estar falando com ele e não deseja fazer amizade, o que Hakuto considera uma pena, já que ia lhe convidar para um banho de sal como agradecimento, deixando ela em choque. E sua amiga começa a dizer que Mikan sempre prefere fazer uma brincadeira adulta sozinha, enquanto Mikan a pede para calar a boca. Nisso eles ouvem a população animada com a chegada do herói, o que faz Hakuto ficar muito surpreso, enquanto sua amiga lhe explica que o Estado Imperial possui 2 grandes bravos. Então o herói finalmente entra na cidade, sendo adorado por todos, mas ao vê-lo Hakuto questiona se por acaso eles não confundiram a palavra herói com Ero. Mas Mikan confirma que Otamega é sem sombra de dúvidas um herói, sendo também conhecido por seu nome de Cometa Branco, que Hakuto associa ao fato dele ser muito branco, parecendo um otaku que não sai de casa. Quanto ao outro herói, é conhecido como Diabo Vermelho, e segue explicando que o herói possui 3 grandes cavaleiros que o servem, mas ao vê-los Hakuto acha um mais feio que o outro. Logo em seguida o herói chama a população para serem servidos com comida quentinha, deixando Hakuto novamente impressionado com aquele ato que sua amiga explica ser algo habitual que o rapaz sempre faz, embora passe a maior parte do tempo viajando. Mas Hakuto acha que é meramente uma estratégia para construir popularidade, ou talvez algum contrato lhe obrigue a isso. No entanto, sua amiga conta que o rapaz tira dinheiro do próprio bolso para fazer isso, já que o Estado, além de não lhe ajudar, ainda o mandou parar com isso. Já em outro lugar, o conde é informado da saída do Lorde Demônio da Vila Rabi, que ele considera perfeito, e logo manda que seu servo envie homens para espionar a Vila Rabi. Porém o rapaz o lembra que a Santa Donzela já havia lhe proibido de fazer isso. No entanto, o conde revela que ela apenas o proibiu de fazer contato com o Lorde Demônio, e já que ele não está na vila, então não tem problema espionar um pouco. Por isso ordena que os enviados procurem por objetos valiosos, como a caixa de som que a Madame Kakifre conseguiu no leilão. Nisso Azuri vai até Milligan, ficando surpreso ao ver que ele está se divertindo novamente com outra garota que sequestrou, e ele informa que aquela ali já
já partiu para o outro mundo já tem um tempo, então ele não precisa se preocupar. Mas Azuri conta já ter lhe avisado para não fazer esse tipo de coisa na casa do Sr. Dona para não colocar sua reputação em perigo. E segue falando das ordens do Sr. Dona que está lhe enviando a Vila Rabi para fazer um trabalho investigativo que deixa o homem muito feliz, doido para se divertir com algumas coelhinhas. Mas Azuri é insistente em fazer ele entender que se trata de uma investigação e nada mais, e após a saída de Miligan, Azuri chama os servos mandando darem um jeito na garota. Já na cidade o herói compra um mingau e quando se senta para comer conta ao Lorde Demônio que nos últimos tempos o preço de tudo tem subido enquanto a quantidade e qualidade tem diminuído bastante, como aquele mingau que está aguado e sem sal. Ao ouvir isso, Hakuto percebe o quanto o herói é atento aos detalhes, o que lhe torna um homem muito intrigante, visto que ele faz coisas hipócritas por achar melhor do que não fazer nenhuma boa ação. Nisso o rapaz questiona qual o objetivo do Lorde Demônio naquele lugar e Hakuto revela desejá-lo em seu time. Porém o herói fica receoso quanto a isso, contando não ter conseguido parar de tremer desde que sentiu o olhar de Hakuto sobre ele quando chegou à cidade, e pede para que o homem se mostre, fazendo Hakuto dissipar a camuflagem. Então Hakuto conta estar fazendo melhorias na Vila Rabi, que o herói revela já ter ouvido falar, pois em suas viagens muito se comentou sobre o Lorde Demônio que surgiu no Reino da Luz Sagrada. E se recorda que a Vila Rabi é um lugar pobre onde os coelhos têm uma vida miserável. Mas Hakuto comenta que agora isso é coisa do passado e deseja o apoio do herói. Já na vila, a garota fica animada com a elegância de suas cenouras que agora são dignas da Vila Rabi, mas Tahara surge discordando, já que não acha que elegância tenha qualquer relação com comida. Esse susto faz a garota arremessar a cenoura para cima, que acaba acertando, e enquanto Tahara observa a colheita reflete que nesse ritmo poderão expandir em breve. Nisso sua amiga questiona quando Hakuto irá voltar, o deixando impressionado vendo que além de Yu ela também deseja saber isso, e avisa que irá informar ao chefe que ela sentiu sua falta, deixando a garota envergonhada pedindo para que ele não fale nada. Enquanto isso é chegado o momento de entrar no labirinto prisão, onde elas informam terem contratado Hakuto como um carregador para o seu grupo, já que ele não possui registro de aventureiro na guilda. Então ele pega Mikan, deixando Yukikaze com inveja. Enquanto Mikan explica não ter sido isso que quis dizer quando o chamou de carregador. Lá dentro Hakuto observa a grande quantidade de gente, enquanto sua amiga explica que os 3 primeiros andares são lotados, mas a quantidade diminui depois disso. Então surge um caracol da areia que faz a garota se recordar de quando começou como aventureira, então decide atacá-lo, enquanto explica a Hakuto que a concha do caracol possui valor, pois pode ser triturada e misturada ao solo, se tornando um material para construção. Então a maga conjura um carrinho de neve para que Hakuto coloque seu objeto grande e duro, mas ele a faz calar a boca novamente e questiona o que acontece com os corpos. Então sua amiga explica que eles apenas somem depois de algum tempo, sem saber o motivo disso, porém os despojos continuam inteiros, e ao ouvir aquela explicação Hakuto acha que é um jeito muito preguiçoso de resolver as coisas como num RPG. Logo em seguida um som ecoa pela caverna, fazendo todos os aventureiros correrem felizes, vendo que está começando um festival de monstros, que é quando vários monstros surgem de uma vez, dando a oportunidade dos aventureiros conseguirem muitos abates. Porém dessa vez também apareceu um monstro chamado Latão que derrota os aventureiros com facilidade, e ao ver aquilo Yukikaze avisa ao seu mestre que os novatos não conseguem lidar com aquilo. Então ele lança uma de suas adagas que atinge a criatura, liberando as chamas de Sodoma, que logo a derrotam, e em seguida se desculpa com todos por ter interferido e vai embora, deixando as garotas gamadas nele. Naquela noite um grupo chega à Vila Rabi e o líder decide que está na hora de se servir de algumas coelhinhas, mas quando está entrando na vila é interceptado por Tahara, que deseja saber o que ele está fazendo. Nisso o homem saca sua adaga enquanto diz apenas estar perdido, mas Tahara é mais rápido, atingindo primeiro. Mas a doutora o acha um desleixado e pede para que ele não estrague a sua cobaia com aqueles disparos. Então o homem tenta pedir ajuda, mas de nada adianta, porque a doutora lhe mostra o que acabou de fazer com seus companheiros, fazendo o homem entrar em desespero, contando apenas estar perdido. No entanto, Tahara já sabe que ele esteve espionando a vila durante o dia e pergunta a Tron que cor de aura ela vê nele, o que a garota revela ser uma tom de lama. Por isso a doutora resolve levá-lo de uma vez para lhe transformar em fertilizante para sua nova variedade de plantas que só cresce absorvendo nutrientes do corpo humano, e deseja presentear seu chefe com aquelas flores, o que a deixa muito animado, explicando que quando testou nos outros rapazes a dor infligida fez a flor ficar mais bonita, o que faz o homem implorar para que ela não faça nada, porém de nada adianta, porque a garota sabe que ele também nunca teve clemência com alguém, mais o manda não se preocupar, porque seu fim não será como humano e sim como um vegetal. Já no quarto de Hakuto ele decide se teleportar para o labirinto, e quando chega lá é recebido por um bando de latões que ele acha muito chato, já que os derrota facilmente, mas fica grato pelos pontos de habilidade que eles lhe fornecem. Logo em seguida se depara com uma dupla de bandidos que lhe mandam entregar todos
todo o dinheiro e se fizer isso poderá ir embora, mas Hakuto sabe que eles não permitirão mesmo que entregue tudo visto que eles acabaram de fazer com o último. Por isso decide que é perda de tempo argumentar e parte pra cima, mas seu oponente usa uma magia de sono que é sua fraqueza, já que ainda não possui defesas mágicas. No entanto, isso acaba ativando o poder de seu anel, que libera uma aura sinistra que domina o seu corpo, lhe fazendo ir até o primeiro bandido, jogando na parede com tanta força que ele vira um purê. Já quanto ao segundo, ele implora para que Hakuto não lhe faça mal, porém Hakuto explica que implorar só funciona quando se está enfrentando um oponente misericordioso, que não é o caso de Hakuto, que acaba logo com Akiro. Em seguida sai andando e a aura maligna some junto com a criatura, deixando Hakuto com raiva por aquele ser fazer o que bem entende e não consegue mais encontrar os corpos, chegando à conclusão que nesse lugar até mesmo os corpos humanos somem. Então tem uma visão de seu mundo sendo atormentado por criaturas, o fazendo lembrar que tudo que aquele anel deseja é o caos, e caso cumpra seu desejo o anel realizará o dele, mas Hakuto não está disposto a deixar isso acontecer. Nisso segue andando até que encontra uma caixa contendo uma arma especial que decide guardar em seu arsenal para Tahara examinar mais tarde. Então entra num salão que mais se assemelha a uma grande fábrica, onde os restos de todos aqueles que pereceram no labirinto são jogados num grande caldeirão mágico que dá origem a novas criaturas. E segue andando até chegar numa sala onde diversas telas aparecem dizendo desejar brincar com o Lorde Demônio até lhe dar um fim. Porém Hakuto acha aquele ser um idiota por pensar ser um rei naquela fábrica e avisa que nada é impossível para ele ou para o império que está construindo.